Meu nome é Marcos Gabriel, sou aluno de Direito da Universidade de Fortaleza, Unifor. Estou aqui para apresentar mais um olhar ambiental. Nesse olhar, eu vou falar sobre o desmatamento das terras indígenas e a responsabilização de danos ambientais, tanto civil, penal quanto administrativo. Vamos lá. Primeiro, vou apresentar um sumário. Nele contém a introdução, depois o conceito de meio ambiente, o conceito de dano ao meio ambiente, as reparações possíveis. Depois, vamos falar um pouco sobre o caso de desmatamento das terras indígenas. Após isso, vamos falar sobre a responsabilidade civil, a responsabilidade penal e, por último, a responsabilidade administrativa. Depois, a conclusão e, por último, as referências que eu usei para montar essa apresentação. Na introdução, vou falar um pouco sobre o desmatamento das terras indígenas e as responsabilidades de danos que esse tipo de prática podem causar, podem vir a acarretar. Vamos lá. Conceito de meio ambiente. Meio ambiente refere-se ao conjunto de fatores físicos, biológicos e químicos que cercam os seres vivos, influenciando-os e sendo influenciado por eles. Agora vamos falar um pouco sobre dano ambiental, que é o ponto principal dessa nossa apresentação. São as mudanças e consequências ambientais recorrentes de um impacto, ou seja, são ações que causam efeitos negativos no meio ambiente. Segundo Luiz Paulo Civiscas, o dano ambiental é toda agressão contra o meio ambiente, causada por atividades econômicas que podem causar poluição, seja praticado por pessoa física ou pessoa jurídica. Reparação de danos. Para que haja reparação de danos, quando praticados esses atos de danos ambientais, é imprescindível que seja provocada a responsabilidade do infrator. E para Paulo Civiscas, existem duas teorias, que seriam a teoria objetiva e a teoria subjetiva. Teoria objetiva. Nessa teoria, temos que a responsabilidade do autor vai ser independentemente de culpa, ou seja, ele responderá por danos, mesmo que não demonstre culpa. Só vai bastar a comprovação do ato e do dano para que haja responsabilização. Já na subjetiva, precisa se comprovar a culpa. Vale ressaltar que, com as mudanças do Código Civil, a comprovação de culpa está atrelada à negligência, imprudência e perícia. Logo, diferentemente da teoria, tem que comprovar o ato, o dano e a culpa. Caso concreto, que é o que vamos falar hoje, do desmatamento das terras indígenas. Cada ano que passa, os casos de desmatamento crescem, pois os avanços do homem na natureza têm ganhado velocidade. Na apresentação de hoje, iremos mostrar um caso concreto de desmatamento das terras indígenas. O desmatamento dessas terras causa a mudança de clima, a perda da fauna e da flora da floresta. Sendo assim, os indígenas que vivem na região acabam perdendo seu meio de sobrevivência e seu espaço demográfico. O Brasil conta com boas leis de combate à degradação do meio ambiente. O problema é quando se vai colocar em prática. Porque, apesar de ter as leis, os governantes não se importam em aplicá-las, entendeu? Então, de certa forma, por mais que existam ambientalistas, existam órgãos de proteção às terras e ao meio ambiente, eles não têm força suficiente para conter a devastação, que é infinitas vezes maior à preservação que existe. Isso ocorre por quê? Porque não existe educação ambiental. As pessoas não têm conscientização do problema que elas causam quando desmatam, garimpam, entre outras atividades que degradam, agridem o meio ambiente. Como dito, o ritmo de desmatamento vem acelerando
nas terras indígenas teve um aumento significativo de quase 2% comparado aos últimos 3 anos, que foram de 2016 a 2018. Em pesquisa feita nos últimos 30 anos, o território indígena corresponde a 19,3% do território brasileiro. Ou seja, esse aumento vem acabando e extinguindo boa parte desse território, que é grande, mas uma hora acaba. As terras privadas indígenas tiveram uma perda de 20,6%, que equivale a 69 milhões de hectares. Como eu acabei de falar, é uma área grande, mas uma hora acaba. E esse fato se deu pela falta de aplicação de leis de preservação. Como eu já havia dito anteriormente, as pessoas não têm conscientização, não têm educação ambiental, não entendem que por mais que elas minerando, desmatando, queimando ilegalmente, vão acabar com o território ambiental, com o meio ambiente e com as terras indígenas, que é direito deles ter. Enfim, dados demonstram que as invasões de terras indígenas para o garimpo em 2021 cresceu 41 vezes mais nos últimos 4 anos. Essa quantidade equivale a 2.500 hectares de terra. É muita terra, gente. É muita terra sendo garimpada ilegalmente. Isso acaba com o meio ambiente, muda o clima, como disse inicialmente da apresentação. Acaba com a fauna e flora. É de se preocupar a situação atual das terras indígenas nos dias atuais. A invasão dobrou. Uma área que era para ser protegida se encontra sob grande invasão que resultam em grandes danos ambientais. Com base nessas informações, vamos passar para a responsabilidade dos danos ambientais. Vamos começar pela responsabilidade civil. A responsabilidade civil para civistas está atrelada à teoria da responsabilidade objetiva, pois acredita-se que, independentemente da culpa, o autor do dano deve ser responsabilizado. O artigo 3º, inciso 4º da Lei 6.938, de 1981, diz que toda pessoa física ou jurídica é responsável pelos danos causados ao meio ambiente. A doutrina e a legislação adotam essa teoria de responsabilidade porque era de extrema dificuldade comprovar a culpa do autor do dano ambiental. Então, com o uso da teoria objetiva, passou-se a analisar o dano e a causalidade. Logo, conforme o artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6.938 de 1981, sem obstar a aplicação das penalidades previstas nesse artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. Ou seja, somente nesse trecho já dá para perceber que é responsabilidade civil e social reparar os danos causados que afetaram o meio ambiente e as terras indígenas. Quando se fala em terceiros, está atrelado sim aos índios, pois muitos garimpeiros invadem as terras indígenas para, para praticar o garimpo, além de outras pessoas que invadem com o intuito de desmatar, fazer queimadas, e isso afeta sim esses terceiros que são os índios. Continuando, o Ministério Público da União dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. Portanto, para civistas, a responsabilidade objetiva veio para facilitar a manutenção do meio ambiente. Luiz Paulo Civiscos acredita muito que a responsabilidade civil objetiva tem cunho social, ou seja, é dever de quem agrediu o meio ambiente preservá-lo, recuperá-lo, repor o que foi tirado dali, entendeu? E existem leis para isso. Passaremos para a responsabilidade penal.
Não existia nenhum ordenamento jurídico adequado para ser aplicado no caso dessas infrações. Dessa maneira, os crimes ambientais acabavam ficando mais soltos e sem previsão. Com a criação da Lei 9.605 de 1998, algumas reivindicações de manutenção ambiental passaram a ser atendidas, pois a lei criava uma responsabilização aos autores de danos ambientais, pois passaram a existir 5 categorias de crimes ambientais. A primeira, crimes contra a fauna. A segunda, crimes contra a flora. A terceira, crimes de poluição e outros crimes ambientais. A quarta, crimes contra o ordenamento urbano e cultural. E a quinta, crimes contra a administração ambiental. Essas categorias foram criadas para ter um poder de espécie repressivo, mantendo os infratores afastados da terra. Para civistas, a responsabilidade penal mantém os que infringem as leis de meio ambiente afastados do local, ou seja, do meio ambiente, das terras indígenas, seja de qual for a terra falada ali, proposta ali na situação. Civistas acreditavam que era uma espécie de poder repressivo. A responsabilidade penal, então, tem um poder repressivo. Existem dois tipos de responsabilidade penal: a responsabilidade da pessoa física e a responsabilidade da pessoa jurídica. Vamos falar primeiro da responsabilidade penal da pessoa física. Toda e qualquer pessoa física imputável, ou seja, toda pessoa que tem a capacidade de entender que está praticando um ato ilícito e mesmo assim pratica, ela pode sofrer sanções privativas de liberdade, restritivas de direito e até de multa. Porém, também existe atenuantes para esses infratores. Nos casos de baixa escolaridade, de arrependimento eficaz de reparação de dano. Também atenuante quanto ao artigo já citado nesta apresentação, que seria o artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6.938 de 1931. Como está a mostra aí em destaque. Passamos para a responsabilidade ainda penal, mas de pessoa jurídica. Também pode ser sujeito ativo de crimes ambientais a pessoa jurídica. Entende-se por pessoa jurídica a que exerce uma atividade econômica. Trata-se de um ente fictício cujos estatutos estão previamente arquivados na junta comercial local. As sanções penais aplicáveis à pessoa jurídica são as penas de multa, as de restritiva de direito e a prestação de serviço à comunidade e desconsideração da personalidade jurídica e a execução forçada, ou seja, os entes, empresas que cometerem crimes contra o meio ambiente terão sua personalidade jurídica desconsiderada e serão executados na hora, ou seja, deixarão de existir. E os responsáveis por esses crimes pagarão com multa, com pena restritiva de direito e prestação de serviço à comunidade. A responsabilidade da pessoa jurídica é um assunto conflituoso para os doutrinadores e para a legislação, porque, diferentemente da responsabilidade da pessoa física, que tem o critério de causalidade, que refere-se à culpa da pessoa no ato, como que se pode punir um ente? Como seria aplicada a pena a ele? Se é uma empresa, quem seria a responsabilidade? A empresa do conjunto, todos os sócios, ou quem sabia de fato que estava cometendo um crime ambiental? Como será aplicado? Passaremos à responsabilidade administrativa, para depois responder essa incógnita. A responsabilidade administrativa visa promover a manutenção do meio ambiente e a aplicação de multas para frear os danos ambientais. A legislação é o principal meio de atuação de responsabilidade administrativa para com o meio ambiente, pois nelas existem várias leis, e é o caso dos artigos 70 a 76 da Lei 9.605 de 1998. Esses artigos são penalidades cabíveis aos infratores autores de danos ambientais. As multas aplicadas a esses infratores estão entre do valor de 50
que são de menor potencial, a 50 milhões, que são de maior potencial. Para civis, diferentemente da responsabilidade penal, que tem como poder repressivo, que repreende os autores, a responsabilidade administrativa atua de maneira preventiva, que visa a conscientização, que visa como um aviso a esses infratores, para que eles não cometam atos ilícitos. E agora, para responder a pergunta que ficou vaga sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica e linkar essa responsabilidade de danos, essas três responsabilidades de danos que acabamos de ver com o nosso caso concreto, vamos ao slide. O que as responsabilidades têm em comum com o caso de desmatamento das áreas indígenas? Bom, as responsabilidades são cumulativas, ou seja, elas se envolvem e tentam criar um sistema de preservação e manutenção do meio ambiente. Pois, como já vimos, a responsabilidade penal administrativa tem como meio de atuação maneiras repressivas e preventivas, respectivamente. E como eu falei, a responsabilidade civil tem como maneira de atuação o cunho social. Vamos falar uma por uma para entendermos como elas se cumulam. A responsabilidade penal vem para punir fatores que praticam danos ambientais, além de se manter presente nas esferas penais de outros crimes ambientais. Logo, essa responsabilidade penal viria para proteger as terras dos índios dos infratores de quaisquer formas de crimes que fossem praticados em suas áreas. A responsabilidade civil atua mais na área social, ou seja, na área de conscientização das pessoas e empresas para a preservação das áreas indígenas e ambientais e na importância delas para o meio ambiente. Sem falar também que atua no meio constitucional, pois conta com os direitos dos índios a terem suas terras preservadas. E por último, a responsabilidade administrativa vem para preservar o meio ambiente, que seriam aplicados como finalidade de frear os avanços da destruição das terras indígenas, a fim delas serem preservadas e mantidas conservadas. Portanto, o que tiramos dessa apresentação é que essas três responsabilidades são maneiras de frear e tentar preservar o meio ambiente. Elas, em tese, no papel, são bem eficazes. Como vimos durante toda a apresentação, temos várias leis de preservação e manutenção do meio ambiente. O problema é que não são aplicadas. As responsabilidades, tanto civil, quanto penal, quanto administrativa, não saem do papel. Essa aqui é uma crítica, uma pequena crítica, na verdade, que esse apresentador que vos fala e aluno de direito está fazendo aos governantes, sem entrar em cunho político, só se atentando ao que eu vi, ao que eu estudei para montar a apresentação. As responsabilidades estão aí, mas no papel. Não estão sendo aplicadas de maneira eficiente na prática. Bom, para concluir a apresentação, quero deixar aqui um pedido, que as autoridades olhem mais para o meio ambiente, que como vimos, leis existem, mas não estão sendo colocadas em prática, como acabei de falar. Que os nossos governantes olhem mais para o nosso meio ambiente e que complementem as leis já existentes ou que criem novas para a manutenção e a ilegalidade do garimpo e desmatamento do meio ambiente. Que observem o crescimento negativo nas áreas amazônicas e indígenas e ambientais no Brasil. Porque, como vimos durante o trabalho, a situação está preocupante. No mais, quero deixar meus agradecimentos a todos que assistiram esse vídeo e a apresentação. Obrigado. As referências usadas para
esse trabalho foram o livro do Manual de Direito Ambiental de Luiz Palacio Vinskas, 19ª edição, e o site do portal G1, Jornal Nacional. Segue o link aí para quem quiser ler um pouco mais sobre. Obrigado e até mais.